só falar a questão do tripé econômico e dar uma visão para a gente. Não é sempre exato, mas o mercado ele sinaliza para a gente épocas de recessão. E a gente utiliza muito esse tripé econômico para levar em consideração. E seria esse tripé econômico para recessão. Inflação acima de 2 dígitos, taxa Selic alta, acima de 2 dígitos, e a força produtiva a força produtiva da nação acima de 15% desempregado. Então você junta ali inflação alta, você junta taxa Selic alta e você junta desemprego alto. Esses três cenários, quando você tem um cenário muito destoado do outro, você vê e tem alguma condição de melhoria. Você acha a externalidade que está acontecendo ali e o próprio mercado vai assimilar isso, né? Eu não gosto de utilizar não, mas a mão invisível, só para deixar uma ilustrada aí, a mão invisível de Adam Smith, ela entende, mas quando são os três pilares, os três, é sinal de recessão, é sinal de abrir o olho. Quando a gente fala isso, o Felipe citou Venezuela, citou Argentina, esse processo ele se dá muito rápido. Ele se dá muito rápido. Não pensem os senhores, e um processo de estagnação na economia e de recessão elevada ao ponto de gerar desempregos em massa e fome e falta de insumos para consumo, você ter o dinheiro ali, não ter aonde você ir comprar, o supermercado está vazio, ele é relativamente rápido. Esse processo na Venezuela foi muito rápido. A Venezuela, até 10 anos atrás, era um dos países mais ricos da América do Sul. Esse processo foi com medidas populistas, medidas econômicas totalmente equivocadas, e fizeram a PDVSA e a estatal deles lá de petróleo perder-se muito. Consequentemente, vem a bola de neve, essas políticas, e a Venezuela se tornou hoje o que é. A Argentina indo pelo mesmo caminho, a gente consegue acompanhar. Mas se você vê procurar semelhança entre essas duas nações, Argentina e Venezuela, a cartilha é a mesma. Política populista, a taxa Selic, né? E no Brasil a Selic, não sei como é que chama lá nesses outros países, mas a taxa de juros, o governo referencial de juros alta e desemprego alto. Esses três fatores, eles levam a crise que aconteceu nessas duas. O Brasil, ele tem eu não vou dizer uma diferença, mas nós temos um nível de produção e consumo maior, nós temos uma população mais conservadora, não é tão fácil e medidas extremas passem. Então, o Felipe disse mais cedo, e para aprovar uma lei constitucional no Brasil é muito difícil, são votação em duas casas, em outras duas casas. Ele citou isso de uma forma ruim, porque o nosso assunto naquela hora lá era um. Mas se a gente for ver o nosso perfil de conservadorismo nesse sentido, também impede que muitos absurdos possam passar de uma forma rápida. Entendeu? Você vê um governo populista, você vê um governo com alto índice de aprovação, você vê um governo que tem ali no Supremo, o Supremo tem uma certa simpatia por esse tipo de político. Essas leis poderiam ser aprovadas também tão rápidas quanto. Então eu acho que isso é um freio, não sei se o Felipe concorda, mas ao meu ver também é um tipo de freio para medidas totalmente e acelerariam essa venezuelização brasileira, vou utilizar essa palavra. Então, a gente tem esses três fatores. Então, para 2022, o tripé econômico que eu citei, ele continua. Então, por isso a previsão, ao meu ver, falei mais cedo, taxa Selic a 13%, recessão econômica, e o dólar vai ser manipulado pelo governo até onde ele aguentar, porque a gente comentou, se diz no governo brasileiro câmbio flutuante,
é o mercado que determina, é uma falácia, porque o governo intervém sempre comprando e vendendo dólares. Então ele fala, ele não intervém, mas se ele sobe demais, ele vai lá e queima um monte de dólar para baixar o preço, ou se ele fica abaixo do esperado também, tem tempo que isso não acontece, ele vai lá e compra um monte. Então ele manipula ali a mesma coisa, só que nesse momento ele só está perdendo reserva, porque não está adiantando o suficiente como adiantaria. Então, a minha previsão, eu não gosto de falar previsão, fica parecendo astrônomo, né? João Bidu, mas a minha perspectiva é que para esse ano de 2022 o Brasil ainda esteja em processo de recessão. Sou bastante conservador em cima disso, porque eu não vejo nenhum tipo de cenários que mudem isso. Eu só vejo cenários para piorar ainda, porque nós ainda temos, a gente só vai ter ano mesmo até novembro. Novembro e dezembro vai ser um grande feriado, como o Felipe falou mais cedo. E nós temos eleição em outubro e temos Copa do Mundo em novembro. Então o Brasil vai parar já por causa disso. Você pega ali outubro, eleição, a gente não sabe o rumo que essa eleição vai tomar ainda, está tudo muito confuso, o mercado não gosta de confusão. Toda vez que o mercado se sente inseguro, ele vai tirar o dinheiro do país e vai guardar em países mais seguros. Então a taxa de juros americana alta do jeito que está, por causa do processo inflacionário, todo mundo vai tirar o dinheiro onde tem segurança e vai jogar o dinheiro em títulos mais seguros. Então você, aliado a esse tripé econômico totalmente apontando para a recessão, sabendo que a gente tem ano de processo eleitoral em outubro e Copa do Mundo em novembro, eu não vejo como o Brasil saia dessa condição que estamos vivendo hoje. Só se acontecer alguma coisa fora da curva ou uma externalidade. Felipe?